Nova FM. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Manhã de Notícias está de volta. Primeiro bloco a gente teve o Dr. Ivan Sartori com o Dr. Fabrício Pozzocco e agora a gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Fabrício Pozzocco sobre a questão do direito do trabalhador, a questão dos consumidores. Vamos começar então o nosso bate-papo aqui, Dr. Fabrício. A pandemia, ela está alterando absolutamente tudo, né? Saúde, economia, trabalho, relações trabalhistas. Como é que nessa crise as empresas podem tentar honrar os contratos que fizeram? Num primeiro momento, a gente talvez precise lembrar, Roberta, que a gente está num estado de calamidade pública, né? Aquilo que a gente chama de força maior. E isso tem previsão em todos os ramos do direito, né? No direito civil, no direito do trabalho, em várias outras situações. A gente sabe da dificuldade que as empresas estão em conseguir honrar os seus contratos, a gente sabe das dificuldades de cumprir as obrigações específicas, mas antes dessa situação ser uma situação legal, né, no sentido de a gente discutir isso perante o Poder Judiciário, talvez seja a ideia daquilo de se sentar e tentar conversar, né? A conversa nesse ponto é o melhor do que ambas as partes conseguiriam. Então, de repente, eu tenho um fornecedor que é fato, ele precisa receber objetivamente, mas de repente eu não consigo pagar esse fornecedor no tempo correto. De repente, esse fornecedor pode dividir em parcelas para que eu consiga efetuar o pagamento. Olha, mas não foi isso que a gente contratou, é fato, mas também a gente não tinha, quando da contratação, uma situação de calamidade pública como essa. Da mesma forma, em relação aos seus funcionários. Olha, você tem que receber isso, e é fato, ninguém está dizendo que os funcionários não tenham que receber, tem sim, mas de repente se pode conversar no que diz respeito a acertar esses detalhes de recebimento. Olha, eu reduzo um pouco a sua carga horária e reduzo um pouco o seu salário, mas quando isso passar a gente restabelece uma nova situação e assim sucessivamente. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado, mas hoje, talvez a palavra do momento seja a questão que envolve tolerância, seja a questão que envolve, aí, de repente, um pouquinho de jogo de cintura, né? Porque se a gente for levar tudo a ferro e fogo, fatalmente, algumas coisas serão resolvidas, outras não serão resolvidas, tudo vai desaguar no Poder Judiciário, e a gente sabe que os processos não são rápidos, os processos demoram. Então, o coronavírus vai passar, mas os processos vão continuar e a situação talvez não vai conseguir ser resolvida imediatamente. Então, de repente, olha, o valor é tanto, mas a gente divide em parcelas e depois a gente recupera lá na frente, repactua o valor, volta a correr da maneira correta, a diferença que ficou aqui, a gente acerta dividindo isso em outros tanto. Eu acho que tudo dá para a gente poder, pelo menos, tentar conversar. Lógico que cada realidade é uma, cada situação é uma, mas um pouquinho de bom senso dos dois lados da balança eu acho que faz a diferença. Agora, essas novas regras todas, elas estão valendo enquanto perdurar a pandemia? Sim. Por 3 meses, tempo indeterminado? Sim, na verdade elas duram pelo tempo da pandemia, né? A gente tem várias medidas provisórias que o governo está tomando cuidado de elaborar e publicar para tentar resolver o problema. Então, no caso específico de direito do trabalho, a gente tem a possibilidade da discussão de trabalho em home office, antecipação das férias individuais, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, né, que está sendo a grande discussão, questões que envolvem o FGTS, mas tudo isso, a tese é que dure até 31/12/2020, né? Mais ou menos a relação enquanto perdurar o estado de calamidade pública e ser colocado até lá. O senhor tocou agora nesse... Pode falar, Vitor. Não, doutor, a impressão que a gente vê é que muita gente ainda não se deu conta da gravidade dessas questões trabalhistas, da relação emprego, população. Tem muita gente que parece que ainda não se deu conta e fala, não, eu tenho meus direitos, eles não, a empresa tem sido
muito agressiva, não concordo com isso, não vou me submeter a tal coisa. Esse tipo de situação tem chegado até vocês, ao escritório, e como é que vocês recomendam para as pessoas? É um momento de ter um pouco mais de cautela, de talvez de ceder um pouco? Como é que vocês avaliam isso, apesar de ter toda uma legislação? É um momento que permite uma tolerância maior, como o senhor tem dito? Num primeiro momento, as consultas, as perguntas, os clientes, né, que vêm nos perguntar, vêm nos procurar para dirimir essas questões, essas dúvidas, o que nós sempre explicamos é exatamente isso. A questão não é uma questão de ter direito ou de não ter direito, mas uma questão de conseguir resolver um problema imediato que ele está vivendo. Ora, tanto por parte dos empresários quanto por parte dos empregados, e aí especificamente falando do direito do trabalho, mas nós poderíamos estender isso em relação aos consumidores e aos fornecedores, nós poderíamos estender isso em relação aos contratantes de locação, né, o caso do locador, do locatário, da questão do condomínio, né, o condomínio em relação ao seu condômino, em relação ao morador. Nós temos sempre, em todas as orientações que temos feito, a gente sempre lembra do primeiro momento, que é o momento de tentarmos conversar em relação a isso. Porque a questão não é simplesmente ter ou não direito. O problema é que, ajuizando uma demanda na justiça, essa demanda vai se perpetuar no tempo e, fatalmente, o Covid-19 vai acabar antes do processo. E aí a situação vai praticamente ficar uma discussão interminável sobre quem tem direito, quem não tem, quem deveria ser respeitado ou quem não deveria ser respeitado. É fato que os advogados continuam trabalhando, é fato que o Poder Judiciário continua atuando, mas principalmente em relação a essas situações que gerem aí um problema efetivo econômico, a gente precisa ter um pouquinho de cautela. Nós podemos exemplificar duas situações bem rápido para que os nossos ouvintes possam entender. A gente, por exemplo, discutindo questões que envolvem o contrato de locação. Num primeiro momento, todo mundo disse, olha, a história é a seguinte, como é período de pandemia, a gente entra com ação, revê o valor da locação, diminui o valor da locação e tudo bem, vamos fazer tudo isso. Beleza, essa é a opinião de quem advoga pelos locadores. Se nós formos olhar a figura do locatário, para quem advoga pelo locatário, se nós formos olhar a figura do locador, como fica aquela pessoa que, de repente, só tem aquela relação de locação para poder sobreviver, né, em relação a pagar os seus remédios, em relação a pagar o seu plano de saúde? Existem muitas pessoas de idade que vivem com os aluguéis para poder complementar uma renda de uma aposentadoria que é muito pequena. Como funciona isso? Né? Como você fala com aquela pessoa que tem lá a alocação comercial, especificamente, que pagava X mil reais por um ponto comercial fantástico e que gerava muita renda e agora não pode funcionar nada? O exemplo clássico, a questão que envolve os buffets de festa, né, que alugavam essas coisas. Então, cada situação é uma, né? É lógico que aquela pessoa do buffet de festa que pagava um valor muito alto, como não tem festa para fazer, é melhor que ela pague menos, mas que o locador sempre receba aquele valor, pelo menos nesse ponto. Por outro lado, também é injusto que essas pessoas não paguem nada e, efetivamente, aquele que contava com o rendimento para poder fazer lá os seus afazeres mensais, também em relação a isso. Então, é óbvio que o bate-papo, essa conversa, o acordo, a conciliação seria aí a primeira coisa mais interessante. Mas, efetivamente, se a gente não consegue chegar nisso, existe aí o judiciário, existem aí as decisões liminares, as questões que envolvem as tutelas de urgência, para que isso seja resolvido. Um exemplo bem doutor, claro nas... Só para fechar essa questão aí do aluguel, quando a gente fala todos esses quesitos em relação ao aluguel, é sempre relacionado ao aluguel comercial, né? Não se fala numa redução de um aluguel residencial. Geralmente, as discussões são a respeito de aluguel comercial.
E essas são as que são trazidas prontas para o Poder Judiciário em relação a isso. Mas a gente até encontra situações de aluguel residencial, né? Por isso que a gente fala que cada caso é um caso, né? De repente, você é um trabalhador e você, na verdade, recebia X e teve o seu salário reduzido. Então, isso pode ser uma condição. Mas, basicamente, o judiciário protege a questão que envolve as locações comerciais. Porque a locação residencial, aspas, perder um emprego, fecha aspas, está dentro de uma situação previsível que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, existiria, em tese, a possibilidade disso acontecer em tempos de pandemia. Ou não. Então, na verdade, essa previsibilidade já existe. Por isso que, dentro das questões que envolvem a locação residencial, talvez esse argumento não seria tão viável. Porém, em relação às questões de locação comercial, sim, exatamente por conta de toda estar fechado. Tá. Nas relações trabalhistas, doutor, uma coisa que a gente tem ouvido muito é me obrigaram a antecipar as férias. Isso tem chegado bastante. O que a pessoa deve fazer se obrigam a antecipar as férias? Aceita e pronto, é a melhor coisa nesse momento? Então, a gente precisa lembrar que existem duas coisas assim, que são bem importantes, né? E principalmente nesse ponto aí que a gente está falando do direito do trabalho. A antecipação das férias individuais talvez tenha sido uma ideia da empresa para tentar se adequar economicamente e não precisar, na verdade, fazer o desligamento do funcionário. Então, agora, né, foram editadas várias medidas provisórias pelo governo com o intuito de poder acertar algumas regras específicas. Então, se permite o adiantamento das férias individuais? Se permite. Você vai receber as suas férias normalmente? Em tese vai. Agora, aquele 1/3 das férias é que ficou dilatado, que você pode receber até o dia 31 de dezembro, né? Então, esse 1/3 das férias é que ficou dilatado. Da mesma forma, só para a gente poder pegar esse gancho, né, falando a respeito da redução do salário, né? Isso é uma coisa que tem trazido muito problema para todo mundo. Vamos deixar claro aqui uma coisa, assim, especificamente. Existem várias discussões sobre esse fato, tá? Tendo como objeto várias ações do Supremo Tribunal Federal, várias medidas jurídicas, por conta dessas medidas provisórias que o governo acabou de conceder aí, algumas possibilidades da redução da carga horária do trabalho e dos salários, né? A gente não quer adentrar no mérito dessas possibilidades jurídicas, se está certo ou se está errado, até mesmo porque muitas vezes, isso a gente tem dito para as pessoas que nos consultam em relação às empresas, muitas vezes existe uma discussão lá no Supremo sobre a constitucionalidade ou não, que dependendo da medida que for tomada pela empresa, isso pode estar criando um passivo muito grande para a empresa futuramente. Ou seja, se lá for dito, olha, fazer essa situação é inconstitucional, tudo que a empresa fez baseado naquela decisão da medida provisória pode acabar gerando um passivo trabalhista gigantesco. Então, o que a gente tende a explicar? Olha, não importa aí essa história de se basear na medida provisória, né? Então eu vou reduzir 25%, 50%, 75% do salário, mas aí eu pego um pedaço do seguro-desemprego, eu complemento e tal. E se isso for considerado incondicional, você vai ter um problema muito grande. Então, a gente usa aquilo que a gente tem, que é a regra da CLT, né, da Consolidação das Leis do Trabalho, em que existem duas possibilidades somente, e que são aí consideradas já propriamente constitucionais de acordo com o que foi feito pela regra da CLT. Então, primeiro, a ideia da negociação coletiva com o sindicato. Isso talvez pareça ser uma interpretação muito consentânea, né? Isso inclusive foi feito pelos sindicomerciários aqui em Santos, foi feito de uma maneira bem interessante, o sindicato dos hotéis e tal, o pessoal fez lá uma convenção e conseguiu resolver esse problema de pandemia. O outro, né, é a regra do 503 da CLT, que permite a redução de até 25% dos salários no caso de força maior, desde que essa redução não torne os recebíveis do empregado menor que o salário mínimo. Então, em tese, a gente pode negociar 25% do salário. Tudo bem? É tempo de pandemia, não está funcionando, então eu vou reduzir aqui, vou reduzir até 25% do seu salário enquanto durar esse período.
muita gente discute se precisaria de negociação coletiva ou não para se fazer isso. É o que também está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Mas o STF já deu, né, quando cassou lá a tal da liminar que foi concedida pelo ministro Lewandowski, já reconheceu a possibilidade de estar sendo feito isso de maneira individual. Então, aqui dentro, a gente está dentro daquilo que pode ser feito com segurança, ou seja, os empresários podem ter essa segurança de reduzir até 25% e os empregados podem ter também a segurança de que mais do que 25% nos salários não vai ser reduzido. Ah, mas reduziram o meu salário num valor maior do que esse. Bom, se reduziram o seu salário num valor maior do que esse, posteriormente, se for o caso, você pode ingressar na justiça para poder discutir essa medida e receber o que você entende devido. Mas a gente sempre fala, turma, posteriormente, sempre depois disso. Por quê? Porque agora, se você for discutir, fatalmente você vai perder o emprego. Não vai ter... Sim, é o pior cenário. Né? Pior cenário. Você não vai ter nem 25% a menos para receber, você não vai receber nada. E isso, com certeza, vai causar um impacto muito maior na sua economia. Doutor Fabrício, a gente chegou ao final do programa, infelizmente. Eu sei que tem muita coisa ainda para a gente discutir. Com certeza o senhor volta aqui na bancada para a gente falar desses assuntos. São assuntos muito atuais, as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. De qualquer forma, muito obrigada pela sua participação. Eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade da gente poder bater um papo. Um abraço grande a você, um abraço grande ao Vitor e aí todos os nossos ouvintes. Muito obrigado mesmo.